Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma explanação sobre a utilização do LibreOffice Writer aqui no Windows, com o leitor de telas NVDA. Muito bem, trata-se de uma dica com relação à digitação. Veja só, vou pressionar aqui em Insert T. Hino Nacional Brasileiro.odt LibreOffice. Eu estou com um documento do Writer aberto. Eu vou criar um documento novo, Ctrl N. Uns Sem segundinhos. título 1 LibreOffice Writer. Ok, Insert T. Sem título 1 LibreOffice Writer. Ctrl Home. Em branco. Não há nada escrito. Trata-se do seguinte, a utilização da tecla Enter. Quando é que a gente usa a tecla Enter ao digitarmos um documento? Em duas situações. Quando você quer encerrar um bloco de texto e quando você quer criar uma linha vazia, tá bem? O que significa bloco de texto? Seria o seguinte, algumas pessoas lá no passado, principalmente o pessoal que já enxergou, como eu fiquei cego aos 22, nesse momento eu estou com 52, a professora falava assim, quando a gente ia começar a escrever, abre parágrafo, o que é que ela queria? Na primeira linha do texto, a gente deveria começar alguns espacinhos depois do início da linha, certo? Então, isso era o abre parágrafo. E a gente começou a considerar, portanto, o parágrafo como sendo esse espaço, esse recuo, esse afastamento do lado esquerdo, da margem esquerda. Mas o Writer ele vai considerar parágrafo o seguinte, você começou a escrever, começou o parágrafo. Você não vai mais escrever naquela linha, por isso você deu Enter para ir para a linha de baixo. Quando você deu Enter, você terminou o parágrafo. Você estabeleceu um bloco de texto e depois o Writer saberá trabalhar com esses blocos de texto, os quais ele chama de parágrafo, tá bom? Inclusive, não precisa ser um grande bloco. Eu coloco um título, por exemplo, vou escrever aqui, Caps Lock ativado. aula Aula de de R. aulas de Writer. Eu não quero escrever mais nada aqui, então por isso eu dou Enter e vou para a linha de baixo. Writer. Na linha de cima ficou um bloco de texto pequeno, mas que ele vai reconhecer como se fosse um parágrafo. Ele vai tratá-lo como se fosse um parágrafo. Então, eu dei Enter porque eu não queria escrever mais nada. Agora eu vou dar Enter porque eu quero uma linha vazia. E aí eu digito um outro parágrafo. Olha só. Caps Lock ativado. Estamos. Espaço. Você vai acompanhando o que eu vou escrever. Felizes. Por. Poder. Compartilhar. Esses. Conteúdos. Todos. Sob. Writer. Ponto. E o que ocorre? Não quero escrever mais, então eu vou dar Enter. Vamos ver aqui, seta para cima. Estamos felizes por poder compartilhar esses conteúdos com todos sobre o Writer. Ele considera isso um parágrafo. Por quê? Porque eu comecei a escrever, começou o parágrafo. Eu terminei de escrever e ele descobriu isso porque eu dei um Enter, então ele considera que terminou o parágrafo. Vou dar uma seta para baixo. Em branco. Aqui, quando eu dei Enter ali, eu vim para esta linha abaixo, só que eu não quero que o que eu vou escrever agora fique colado com a linha de cima, então eu dou outro Enter, uma linha vazia. Vou escrever mais um pequeno parágrafo aqui. Caps Lock ativado. Pedimos todos que divulguem essa list Elzio, espaço. Olha só, eu errei. Eu vou deixar errado, tá? Quando ele dá essa cigarrinha, é porque eu digitei algo errado. Para maior N número de pessoas, espaço possível, espaço em modo que mais possa conhecer utilidade software livre. Ponto. Não quero escrever mais nada. Eu vou dar Enter. Linha de baixo. Quero criar mais uma linha vazia. Enter.
outra linha vazia, Enter, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, Ctrl Home. Aulas de Writer. Aulas de Writer. Esse é o título, ok? Vou descer com a seta. Em branco. Vamos continuar descendo. Estamos felizes por poder compartilhar esses conteúdos com todos sobre o Writer. Veja que é uma linha só, mas ele vai considerar um bloco, como se fosse um parágrafo, certo? Seta para baixo. Em branco. Desço mais. Pedimos a todos que divulguem essa lista de vídeos e auxílio para o maior número de pessoas possível, de modo que mais possam conhecer a utilidade desse software livre. Em branco. Ou seja, eu não tive que me preocupar com relação ao fato de que o que eu estava escrevendo não coube na linha, porque quando ele vê que não vai caber, ele joga para a linha de baixo. Então, eu não dou Enter para o texto ir para a linha de baixo, ele cuida disso. Mais uma coisa, olha aqui, ó, Ctrl Home. Aulas de Writer. Quando você quer ler parágrafo por parágrafo, você pressiona Ctrl seta para baixo. Em branco. Ó, de novo. Estamos felizes por poder compartilhar esses conteúdos com todos sobre o Writer. Seta para baixo. Em branco. Mais uma vez, Ctrl seta para baixo. Pedimos a todos que divulguem essa lista de vídeos e auxílio para o maior... Perceberam? Ou seja, Ctrl seta para baixo e para cima lê os parágrafos. Como que ele sabe que isso é um parágrafo? Por aquilo que eu disse, você começou a escrever e iniciou. Você deu Enter, terminou o parágrafo. Tá bom, pessoal? Então, essa era a dica que a gente queria dar, que vai ser preciosa, muito importante. Se você não sabe disso e prepara documentos e manda para outras pessoas, elas ficam enlouquecidas, porque fica tudo muito confuso para elas em termos de formatação, o que a gente vai ver mais adiante. Tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima.